Queremos saudar a todos com a santa paz do Senhor e agradecer a Deus por estar aqui neste momento, nesta breve reflexão sobre a família. Vamos falar aqui um pouco sobre uma instituição criada por Deus, o Senhor dos Senhores. Ok? E desta feita, nada melhor do que fazermos uma leitura e uma breve oração pedindo a Deus a graça e a sabedoria para falarmos um pouco da sua palavra. Texto bíblico de Gênesis 12:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Senhor Deus que está no céu, Pai Santo e Eterno, queremos te louvar, Senhor Deus, neste momento, por estar na tua presença, para nesta hora, neste exato momento, trazermos uma reflexão bíblica sobre a constituição da família, Senhor, que foi otorgada pelo Senhor lá no Jardim do Éden. Em nome de Jesus, ilumina nossa mente, nossa cabeça e ajuda a cada um que vai ouvir a tua palavra do outro lado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, vamos comentar um pouco sobre a questão da família. Primeiramente, sabemos que a família é a mais importante instituição criada por Deus, ou seja, Deus a instituiu. Segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, Deus percebeu que tudo que tinha feito era bom, porém, para o homem não se achava adjuntora. Portanto, Deus achou por bem criar uma adjuntora para o homem. Deus achou por bem criar para ele uma esposa. E olha o que diz aqui o texto em que nós acabamos de ler. E diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Essa solidão, certamente, na visão de Deus, no futuro, poderia prejudicar o homem. Daí a necessidade de fazer uma adjuntora. E aí Deus diz: não é bom conviver só, far-lhe-ei uma adjuntora. A família, no plano de Deus, ela tem um propósito. Primeiro, Deus criou a família com desígnios sublimes. Desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Se Deus não fez o homem para viver na solidão, é porque Deus também não estava na solidão. Portanto, Deus não queria que o homem vivesse solitário. Daí achou necessidade de criar uma adjuntora para ele. O propósito divino era estabelecer uma instituição para propiciar ao homem, ao ser humano, abrigo, para que eles pudessem ter um bom relacionamento lá no Jardim do Éden e também para com Deus. Um lugar de proteção e sustento. A família otorgada por Deus, a princípio lá do Gênesis, passou a ser um lugar que foi de proteção e sustento. Observe o que diz aqui uma parte da leitura. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Glória ao nome do Senhor. Lugar de acolhimento, porque ali naquela localidade haveria de ter aquela união, todos reunidos ali. Ou seja, Adão e Eva. Também é um lugar de proteção. Proteção primeiramente divina, não é? E também proteção do próprio homem que Deus instituiu para cuidar ali do Éden, proteger sua família, proteger sua casa, viver ali juntinho com os seus. E também, observe o que diz: Adão e Eva tinham tudo de que precisava para usufruir de uma vida saudável e feliz. Se nós observarmos o livro de Gênesis, através da palavra do Senhor, se você ler essa palavra, não é?
você vai ver que Deus, ele não deixou escapar nada. Deus, ele prepara tudo. Deus prepara o lar, Deus prepara os animais, Deus prepara a água, Deus prepara o vento, Deus prepara todo o aconchego para colocar Adão e Eva ali no jardim, no lar deles. Uma bênção da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. No jardim do Éden também poderia haver conflitos, como todo lar, não é? Poderia haver conflitos. A Bíblia não vai narrar esses fatos numa ordem cronológica, mas todo conflito ele pode ser superado pela palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Portanto, ainda que haja conflito no lar, ou conflitos, eles podem ser superados pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus, pelo jejum, não é? Pela humildade. Glória ao nome do Senhor. Observe ainda, o que é que diz aqui, mais alguma parte dessa maravilhosa lição, a constituição familiar ao longo dos séculos. Você tem a família patriarcal, que vai dizer, a família patriarcal é um exemplo familiar, onde é permitido ao homem ter diversas esposas. Porém, este modelo é visto em todo o Antigo Testamento, mas nunca foi da vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus, não é? A um homem ser-lhe dado várias esposas. Apenas Deus o suportou pela sua misericórdia, pela sua bondade. Porque no modelo de Deus, à luz da palavra do Senhor, um homem e uma mulher, que seria a família nuclear. Família nuclear, chamada de monogâmica. Não a poligamia, mas a família monogâmica. Essa constituída de um homem e de uma mulher. Esse é o modelo da perfeição de Deus. Portanto, tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi perfeito. Principalmente a constituição da família. Houve a perfeição de Deus. Primeiro casamento, primeiro casal, primeiro lar, primeira convivência social, espiritual. A família, na sua atualidade, tem sofrido vários ataques. Infelizmente, vários ataques. Ela tem sofrido ataques na esfera carnal, na esfera social, na esfera espiritual. Glória ao nome do Senhor. Porém, seja na esfera carnal, seja na esfera mundana, seja na esfera espiritual, ataques diabólicos, Deus ele pode dar o escape. E o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glórias a Deus. Observe sua Bíblia no livro de Tiago. Livro de Tiago. Olha o que é que diz. Capítulo 4, versículo 7. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Deus, ele tem sempre um escape para a família. Olha o que é que o Senhor está dizendo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só tem uma forma de você vencer, é através da oração, da leitura da palavra de Deus, do jejum, da renúncia, do temor ao Senhor. E aí você consegue construir a sua casa na rocha, colocar a sua família na estrutura da palavra do Senhor. Aí você pode vencer a carne, você pode vencer o mundo. Quando a Bíblia vai dizer, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. E a carne é vencer o próprio ser humano. O homem vencer a velha natureza que está nele. Por isso que nós temos que vencer a carne, porque é uma luta.
da carne contra o espírito e vice-versa. E essa luta, ela está dentro do homem, dentro do seu lar, na sociedade, em todo lugar. Portanto, temos que vencer essas três situações que eu falei, esses três tópicos: a carne, o mundo e o diabo, são inimigos da família, do homem. E se nós não tivermos um domínio próprio e não tivermos espelhado na palavra de Deus, não orar, não buscar o Senhor, não pedir misericórdia, não estar com os pés firmados na rocha, é complicado vencer. É complicado. Portanto, a família é uma instituição divina. Deus zela para que ela permaneça no seu estado como foi criada. Glória ao nome do Senhor. Portanto, leia a palavra do Senhor para você ficar conhecendo dessas coisas. Ainda diz mais aqui. Observe o que diz aqui, palavra de Deus. O propósito ou missão do casamento, como Deus designou. Você sabe qual é o propósito? Tem pessoas que não sabem para que casou. Tem pessoas que estão casadas aí há 20 anos, glória ao nome do Senhor, 30 anos. Mas infelizmente tem pessoas que já não estão mais assim. Já se casaram mais de 10 vezes, 5 vezes e por aí se vai. Então, observe o propósito. Veja o que é que diz aqui esse texto escrito pelo pastor Reinaldo Renovato. Primeiro, oferecer glória a Deus. Não há nada cristão que não se destine a glorificar ao Senhor. Ou seja, Deus criou a família para que a família glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um dos propósitos. Neste mundo, a família deve exaltar o nome do Senhor. Segundo propósito, propiciar companhia para o outro. Um dos propósitos fundamentais do casamento é a companhia. Por isso que o Senhor disse, não é bom que o homem viva só. Você viu aí? Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Divina. Deus disse lá no Jardim do Éden, façamos no plural, façamos o homem. E o Senhor deu a ele entendimento, deu a ele o intelecto, a memória, o conhecimento, o capacitou. Você vê lá que no Éden também tem a escola, né? Deus deixa com Adão a incumbência de colocar nomes em todos os animais, de cuidar ali, porque ali era a casa dele, o local dele, e ele teria que cuidar, e bem cuidado. Um outro propósito que diz aqui, observe, criar uma descendência devota. Devota a quem? Ao eterno Deus que criou todas as coisas, ao bendito Senhor dos Senhores. A função de procriação estava no centro do propósito de Deus, quando criou o primeiro homem e a primeira mulher. E para procriar, meu lindo, minha linda, é preciso sexo. Sem sexo não há procriação. Porém, a vida sexual só é permitida no casamento. E namorado, pode? Não. E noivo, pode? Não. Porque ainda não casaram. Ainda não são casados. É necessário casar, receber a bênção de Deus no matrimônio e depois ir para a lua de mel e fazer a vontade de Deus. Porque o casal lá no Jardim do Éden, eles estavam nus. E a Bíblia diz que Deus não se envergonhava disso porque foi Deus que criou. E esse é um dos propósitos do casamento, a procriação, para que a terra se enchesse de filhos e crescessem com a bênção e a proteção das mãos de Deus. Observe ainda o que é que diz mais. Um outro propósito, criar a unidade básica de trabalho e serviço. Deus disse ao homem, a Adão, que do suor do seu rosto, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, haveria de comer o próprio pão, até que em pó ele se tornasse novamente. O que é que a Bíblia está dizendo? Que o homem
Ele é aquele mantenedor do lar, do sustento. Há pessoas que casam e são preguiçosos, não querem trabalhar. Se acordam tarde, não é? Não querem fazer nada. E como é que querem vencer na vida? Não querem estudar, não querem fazer nada, querem dormir, se acordar tarde. Na casa de manhã eu me acordava de meio-dia, na casa de manhã eu me acordava de 2 da madrugada, de 3 da tarde, e agora casou e quer se acordar de 3 da tarde. E é assim que funciona? Não. Casamento é uma bênção. Casamento é uma responsabilidade dos dois em uma só carne. Glória a Deus. Deus criou o ser humano e ele disse que seriam os dois em uma só carne. Ali, ó, unidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Zele pelo seu casamento, zele pela sua casa, zele pelo seu lar, pelaquilo que Deus lhe deu no seu lar, sua esposa, seus filhos, seu aconchego. Aí é o lugar da sua bênção. E Deus disse a Abraão: aonde tu colocares do teu pé, a planta do teu pé, Abraão, é bênção. Crente é bênção em casa, é bênção no meio da rua, é bênção na escola, é bênção na sociedade. Onde ele estiver, ele é bênção, porque ali está a bênção de Deus em sua vida. Portanto, você sabe quais são os compromissos de um casamento? Ele começou lá no namoro, não foi? Foi pro noivado e agora você está casado. E quais são os compromissos? Tem compromisso? Tem compromisso. Observe. Uma certa feita, eu fazendo uns estudos, anotando, fazendo algumas anotações, observe alguns compromissos do casamento. Observe, o casamento é compromisso bíblico, compromisso social e compromisso espiritual. Você está registrado no cartório da sua cidade, do seu município, mas também você está registrado no livro de Deus. É um compromisso físico, espiritual e social. Portanto, dê conta do compromisso que você assumiu. Porque se você fez a rodia, é porque você pôde assumir o compromisso. Não é? É um compromisso bíblico, como acabamos de falar. É um compromisso romântico. Gênesis 29, 10 e 11. No compromisso bíblico você lê Gênesis 24, 58 e 60. Compromisso honroso. Casamento também é honroso. Hebreus 13 e 4. Casamento também ele é uma bebida. Está em Provérbios 5 e 15. Beber deste amor, deste romance, beber desta união, da tua própria fonte, beber da água que há na tua casa. Isso é uma metáfora, não é? Isso é metáfora bíblica. E você deve entender isso aí. Honre aquilo que você falou no altar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Honre a palavra de Deus, honra a tua vida, honra teu lar, honra teu nome. O maior, ou seja, a maior vitória que um ser humano tem, uma das maiores conquistas, além da vida, é o próprio nome a zelar. O nome, ele é importante. O bom nome é importante, não é? Então, honre seu nome, honre a palavra de Deus. O casamento também ele é prazer. Provérbios 5, 18 e 19. É um prazer social. É um prazer espiritual estar junto um com o outro. E também é um prazer sexual um do outro. Você entende isso? Se você não entender,
Peço que você leia o livro de Cantares de Salomão. Não vá lá ficar espiritualizando tudo, mas leia Cantares de Salomão, não é? Deus ali, numa metáfora, comparações, figuras de linguagem, Deus vai falar através de Salomão e a Sulamita, e vai dizer como é que deve ser mantido o casamento, a família. Família não pode ser dilacerada. Existe aí uma ideologia de gênero que quer destruir a família, mas homem é homem, mulher é mulher, e ninguém pode mudar. Muda-se o exterior, mas o interior, a alma, ninguém pode mudar. Portanto, casamento é compromisso sexual. Casamento também é intimidade. Gênesis 2:24. Não é? É intimidade. Saber que os dois estavam nus no jardim do Éden e Deus não se envergonhava. E por que tem pessoas que se envergonham? Para que casou? Não é? Eu já aconselhei uma pessoa num casamento, uma certa feita, que um se envergonhava do outro. E depois daquela palavra ali, junto com a minha esposa, é claro, né? Começou a nascer os filhos. Porque tem pessoas que às vezes casa sem aconselhamento. Infelizmente, tem pai que não está nem aí para explicar nada. Tem mãe também que não está nem para explicar nada. Mas casamento é intimidade sexual. Casamento é coisa boa. Gênesis 1:27-31. Casamento é coisa boa. Família é coisa boa. Provérbio vai dizer que quem encontra uma mulher encontra uma coisa boa. Portanto, família é da vontade de Deus. Casamento é da vontade de Deus. Filhos é da vontade de Deus. Amém? Diz mais, o que o casamento, o que a família, ela deve resistir? Você sabe o que a família deve resistir? Para que a sua família seja próspera, para que você possa vencer junto com seus filhos, à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a base para uma vida disciplinar, é a base da família. Aqui é a rocha. Quem está na rocha está sustento. Esta é a base da igreja. Esta é a base do verdadeiro evangelho. Esta é a base da família. Portanto, observe o que é que diz aqui. Resistir à infidelidade, Mateus 5:32. Permanecer firme, Mateus 19:6. O casamento deve ser separado com a morte. Essa é a vontade de Deus. E é o que é dito lá no altar pela autoridade eclesiástica. Aquele que está casando, não é? É aquilo que é dito. Até que a morte os separe. Portanto, deve-se lutar para que ele permaneça duradouro até a chamada de um ou do outro. As bases de um bom relacionamento no casamento. Primeiro, o amor. O amor é a base de tudo. Firmado no amor e na bondade de Deus, na palavra do Senhor. Fidelidade. Fidelidade, permanecer fiel àquilo que foi constituído, a quem você se apresentou, não é? Além das testemunhas que estavam lá, ó, você se apresentou diante de Deus, dos pais, da família, da sociedade, diante do cartório lá. Então, é preciso manter a fidelidade no casamento, para que a família não seja destruída. Responsabilidade, respeito, até porque observamos nesses dias atuais muito machismo, não é? A mulher sendo feita de escrava, sendo oprimida por alguns que não respeitam o casamento, não respeitam a mulher, não respeitam a família, não respeitam ninguém, não respeitam nem a Deus. Portanto,
Siga as instruções bíblicas e você não vai se arrepender. Uma palavra que eu coloquei aqui é sexo com qualidade. Mas, irmão, até isso existe, claro. E como é que você vai constituir família? Me diga aí como é que se constitui família? Se não tiver a bela e aprovada lua de mel. Não tem como constituir. Tem? É in vitro? Tem outras formas, mas a forma que Deus instituiu é a melhor, é a bênção, é agradável ao Senhor, não é? Sem mistério, sem mistério. A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não esconde a verdade, nem a mentira, porque ela fala de pessoas que erraram, que a Bíblia é a palavra de Deus única e verdadeira. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é a verdade. Então o que Deus constituiu pelo seu amor, pela sua bondade, fidelidade, pela sua santidade, pelo seu eterno poder. Família foi constituída por Deus para esses propósitos que eu acabei de falar. O valor da família espiritual, falamos nisso logo no início, né? De uma outra forma, mas tem um valor espiritual, tem um valor moral, tem um valor social e tem um valor amoroso. Olha, que bênção que Deus determinou. Deus, ele sabe e permanecerá sabendo, porque Deus é eterno, porque constituiu a família, como constituiu e para que constituiu, porque na sua grandeza ele fez todas as coisas perfeitas. Assim é a família que Deus constituiu. Ela sofreu algumas situações negativas, não é? Ali foi provocada no jardim, mas a família vence, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E é como falei no início, a família tem que estar abalizada na palavra de Deus. Que Deus permaneça abençoando sua vida e dando muitas vitórias e sabedoria para você vencer. Feche seus olhos e faça sua oração curta, mas objetiva, pela sua família, por você, pelos seus filhos e pelo outro que também precisa. Senhor Deus que está no céu, Pai Santo, neste momento queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra, por esta reflexão sobre a família. Permaneça abençoando a tua casa, teus servos, o santo ministério, meu Senhor Deus, cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada auxiliar, as famílias que foram constituídas, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Permaneça abençoando o casamento. Permaneça com a tua igreja na terra, dando graça e força para que possamos vencer. Em nome de Jesus. Amém.